Sinos dobram sem parar. Carroças rangem sob o peso dos corpos. Portas são fechadas por dentro e nunca mais se abrem. Um homem tosse sangue na rua estreita. Ninguém se aproxima. O cheiro é insuportável. Morte, suor, medo. Crianças choram sozinhas. Padres murmuram orações apressadas. E então, silêncio. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som distante da próxima morte. Como uma cidade inteira começa a desaparecer diante dos próprios olhos. É Londres, nos anos 1300, atingida pela peste negra. Uma doença invisível, incompreendida, que atravessou continentes e dizimou milhões. Não era apenas uma crise, era uma ruptura brutal da ordem humana. Em poucos meses, bairros inteiros foram apagados. A morte deixou de ser exceção, tornou-se rotina. Mas Londres não era um lugar frágil antes disso. Era uma cidade em crescimento, vibrante, conectada ao comércio europeu. Mercadores circulavam, mercados fervilhavam, a vida pulsava entre miralhas e pontes. Havia estabilidade, expansão, uma sensação de continuidade. E então, tudo começou a ruir. A cidade funcionava como um organismo vivo. Ruas estreitas ligavam casas, mercados e igrejas. Navios chegavam constantemente pelo rio Tâmisa, trazendo mercadorias, histórias e, sem saber, algo mais. Pessoas se encontravam, trocavam bens, compartilhavam espaços. Era essa proximidade que sustentava a vida e que agora alimentava a morte. Muito longe dali, nas estepes da Ásia Central, algo quase imperceptível começava. Pequenos organismos viajavam, escondidas em roedores. O movimento era silencioso, invisível, sem intenção, sem aviso. Um ciclo natural que, ao encontrar o caminho certo, se tornaria devastador. O ponto de contato veio pelos portos. Navios atracaram, carregando mais do que mercadorias. Ratos desceram para as ruas. Pulgas encontraram novos hospedeiros. E sem alarde, Londres foi infectada. Ninguém percebeu o momento exato, mas ele aconteceu. A propagação foi implacável. Casa após casa, rua após rua. Pessoas adoeciam pela manhã e estavam mortas dias depois. Corpos se acumulavam. Enterros já não acompanhavam o ritmo. O medo se espalhava mais rápido que a própria doença. As explicações eram desesperadas. Castigo divino, ar contaminado, influência dos astros. Médicos usavam ervas, sangrias, máscaras rudimentares. Nada funcionava. E muitas vezes piorava. A tentativa de controle apenas revelava a impotência. O tecido social começou a rasgar. Famílias abandonavam seus doentes. Vizinhos evitavam contato. A compaixão dava lugar ao instinto de sobrevivência. Igrejas lotavam e esvaziavam. A fé era testada pelo silêncio de respostas. Logo, o desespero encontrou culpados. Estrangeiros, minorias, qualquer outro passou a ser visto como ameaça. A violência cresceu. A razão desapareceu. O medo precisava de um rosto. E não ficou só na cidade. No campo, vilas inteiras foram deixadas para trás. Colheitas apodreceram. Animais vagavam sem dono. A natureza começava a retomar espaços antes ocupados por vidas humanas. A devastação era total. Com o tempo, a peste começou a recuar. Não por solução, mas por exaustão. Menos pessoas para infectar, menos caminhos para seguir. O silêncio retornava, mas não era paz, era ausência. O mundo que restou era outro. Menos gente, mais vazio. Estruturas sociais abaladas. A escassez de mão de obra mudou relações de poder. O valor da vida lentamente começou a ser reconsiderado. E hoje, séculos depois, ainda ecoa a mesma inquietação. Diante do invisível, do incontrolável, somos tão diferentes assim? Porque toda a cidade acredita estar preparada, até o momento em que descobre que não está. E talvez seja por isso que continuamos olhando para trás, tentando entender onde tudo começou, antes que comece de novo.